Bom dia, prezados amigos telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que o programa Nova Era, em mais uma das suas edições, está, através da TV Candidez, levando a todos vocês a segunda parte da temática do suicídio e suas consequências espirituais. E a nossa entrevistada desta manhã é a Deusair Guimarães, que esteve conosco no sábado passado, falando aqui da primeira parte, do suicídio e suas consequências espirituais. Bom dia, Deusair. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos meus irmãos. Que Deus nos abençoe e nos instrui para este estudo desta manhã, se Deus quiser. Pois é, hoje, dando continuidade, a gente vai trabalhar esse assunto de suma importância. Esse mês de setembro é o mês em que a AME realiza essa grande campanha pela valorização da vida, abordando vários temas com relação à vida. E estamos falando hoje, então, de suas consequências espirituais. Deusair, nas futuras encarnações, o espírito suicida, ele pode trazer sequelas de suas atitudes, exemplo, doenças, marcas congênitas, deformações? Ô Vicente, muitas, mas é muitas mesmo, não é poucas não. Vamos lembrar aqui do nosso querido Francisco Cândido Xavier, no livro Chico de Francisco, ele narra uma história de um menino, de um rapaz, que ele tinha só suas pernas, ele não tinha seus braços. Ele perguntou a Emmanuel, né, que situação daquele infeliz. Emmanuel conta para ele, falou: Chico, nas últimas 10 reencarnações, ele cometeu o ato do suicídio. Então ele veio com essas deformidades. E ele estava com as suas pernas também patologicamente doentes e tinha que amputá-las. Ele tinha que ficar só com o tronco, porque foi ele mesmo que pediu, Vicente. Sim. Ele pediu, meus irmãos, para que viesse sem os braços, sem as pernas, porque ele não dava conta de subir no edifício e pular. Ele não daria conta de pegar o veneno e colocar na sua boca. Ele não daria conta de dar um tiro no seu ouvido, no seu tórax, no seu coração. Por isso, ele mesmo que pediu. Agora, imagina para uma mãe cuidar de um espírito, de um espírito que só tem um tronco. Olha para vocês verem, olha a infelicidade, meus irmãos, que você traz, não só para você, mas traz para a sua família também. Porque o que você planta, meus irmãos, o que nós plantamos, você não, nós, né? O que nós plantamos, nós colhemos. É a lei de ação e reação. Se nós plantamos o bem, vamos colher o bem. Mas se nós plantamos o mal, vamos colher o mal. Divaldo Franco tem um livro maravilhoso e também está no seu filme Mensageiro da Paz. Ele conversava com os espíritos, né, de igual para igual, como se fossem as pessoas vivas, e ele já estava ficando atordoado com aquilo, porque ele não conseguiria emprego. Todo lugar que ele chegava, ele não sabia, estava conversando com pessoas vivas, com pessoas mortas. E aí ele, não, eu vou, né, me atirar lá da ponte, eu vou me matar. Infelizmente, hora que Divaldo vai pular, meus irmãos, tá lá no filme Mensageiro da Paz, vai lá, pega lá no YouTube lá para vocês verem direitinho. A sua irmã aparece para ele e grita: Di, ela chamava ele de Di, não faça isso, Di. Olha o meu estado, eu não morri. Meus irmãos, ela estava toda queimada, porque ela ficou triste por causa de uma traição do seu esposo larga ela, troca ela por outra pessoa, e ela, não, vou me matar, porque eu não aguento esse sofrimento. Infelizmente ela contraiu outros tipos de sofrimento, mais triste ainda, mais horrendo, porque a gente não sabe o tamanho desse sofrimento. E Edivaldo Franco, vendo a irmã dele, que ele amava de paixão, ele vendo ela toda queimada, o seu gastro todo queimado, meus irmãos, o seu intestino, as suas cordas vocais toda queimada, aí ele fala para ela, aí ele não comete o suicídio. E hoje, olha para vocês verem,
o carinho que o Divaldo tem com as pessoas, a quantidade de gente que ele acolhe na sua casa. Agora imagina se ele tivesse cometido esse ato. Por isso, meus irmãos, jamais a gente pode fazer isso. Nós não teríamos a mansão no caminho, né? Que é um trabalho de Divaldo Franco. Né? Isso mesmo, não tínhamos. Deus aí, aquelas pessoas que não podendo suportar a perda de um ente querido, que lhes são caros, se matam na esperança de ir reencontrá-los, atinge o objetivo? Jamais. Eu lembro de uma tia minha que o filho dela teve um acidente, sabe, Vicente? Sim. E aí o carro passou por cima dele. E eu fiquei sabendo que ela estava tentando um suicídio. Estava querendo cometer esse ato infame, infelizmente. E eu fui visitá-la. Cheguei lá, falei com ela, falei assim, tia, jamais a senhora vai encontrar com a senhora. Lógico que eu vou. Falei assim, não vai. Porque vocês estão em ambientes diferentes, em sintonias diferentes. Isso. Né? Porque a sintonia que a senhora vai chegar lá é a sintonia de regredir a lei de Deus, de perturbação, de dor, de sofrimento. Ele não estava bebendo, então ele não cometeu o suicídio, porque quando a pessoa bebe, né, e corre demais, então pode, né, aí chega lá no plano espiritual, né, como suicida também, né, porque está também abusando, né? Sim. Então, o que acontece? Eu falei assim, ele está em outro lugar, ele foi na hora certa, né? Então, a senhora não pode fazer esse ato. E eu achei muito interessante que eu estava com um livro, na hora do adeus, de Luiz Sérgio nas mãos, e falei com ela assim, lê este livro. E ela leu o livro e, graças a Deus, é velhinha até hoje, não desencarnou, né? E ela foi, o que ela foi fazer? Ela foi orar pelo filho dela, pedir a Deus a proteção para que pudesse, né, sair daquele terrível, daquela dor. Porque não é fácil para uma mãe perder um filho não, meus irmãos. Porque a gente não perde, a gente sabe que é só ter um até logo. Mas quem não tem a compreensão, né? Eu perdi meu filho para sempre. Né? Então a gente tem que ter a compreensão que nós não perdemos nossos filhos, mas que é fácil para nós suportar essa dor, não é. Então vamos lá, também eu queria falar um pouquinho do Missionário da Luz, no capítulo 137, então narra uma história, meus irmãos, de um suicida. Nossa, mas foi muito triste ele cortando a sua garganta também. Porque o que acontece, meus irmãos? Ele corta a sua garganta porque ele não suportando a dor, o sofrimento. E a sua mulher, ele amava a sua mulher demais. Só que ele mata o namorado da sua irmã. Ele matou o namorado da sua amiga. E ele gostava demais dessa amiga. E ele falou assim, eu queria muito ficar com ela. E ela chama Esther. E Deus, no dia que ele viu a Esther, ele apaixonou por ela. E ele mata o Noé, que era o amigo dele. Então o Raul, que é o que cometeu o suicídio, então ele desencarna, gente, depois de muito sofrimento. Ele já tinha casado com ela, com a Esther, ele tinha os filhos, mas só que o Noé perseguia ele 24 horas. Então a gente não fica livre, gente. A gente acha que se nós matar uma pessoa, a gente vai ficar livre, não adianta. E ele se mata. Então, gente, ele comete esse ato infame. Porque ele cometeu 2, né? Porque ele matou o seu amigo para casar com a amiga, né? E depois ainda comete o suicídio. Então, meus irmãos, isso é muito triste, viu? Não cometam este ato infame jamais. Deus aí, os vícios do álcool, do cigarro, das drogas, do excesso de alimentação, pode concorrer para o suicídio? Antes de você responder, eu gostaria de relembrar, você que ligou agora o seu televisor, você está sintonizado à TV Candidez, e neste sábado, o programa Nova Era, na sua edição, trabalhando a temática do suicídio e suas consequências, tenho o imenso prazer de estar trazendo a entrevistada Deusair Guimarães,
que está respondendo as nossas respectivas perguntas. Então, continue assistindo. É um prazer muito grande tê-los em nossa audiência. Como é que fica então, Neuzair? O vício do álcool, das drogas, do excesso de alimentação pode concorrer para o suicídio? Quer dizer, pode ser considerado um suicídio? Ô Vicente, nós vamos agora no livro Nosso Lar, no item 2, titulado Clarencio. André Luiz narra para o nosso querido Francisco Cândido Xavier, que psicografou esse maravilhoso livro Nosso Lar. Ele narra para nós a história que quando ele chegou lá no plano superior, né? Plano espiritual. No plano espiritual, isso mesmo, Vicente, obrigada. Gente, ele se sentiu como uma rosa na estufa. Imagina, ele ia só murchando. As suas forças vitais foram acabando. E eles gritavam, aqueles espíritos, falando para ele assim: suicida, suicida, criminoso. Certamente cercavam-me de todos os lados. André Luiz foi um médico, gente. Para quem não conhece, né, quem foi o André Luiz, ele foi um médico na sua última encarnação. Ficou conhecido no meio espírita após a edição do seu livro, que é esse livro aqui, O Nosso Lar. Ele vê-se no umbral, após o seu desencarne, região de sofrimento do plano espiritual. Experimentava intenso sofrimento, Vicente. Pelo sofrimento psíquico, por encontrar-se em uma condições desagradáveis espiritualmente. E constantemente acusado de suicida. Por vezes que o cercaram na região umbralina. Foi resgatado pelo mentor espiritual Clarencio, auxiliado pelo irmão Henrique de Luna, ao serviço da assistência médica da colônia espiritual. É de lamentar, Clarencio fala com ele, né? É de lamentar, meu filho, que você tenha vindo pelo suicídio. Ele está referindo-se ao suicídio inconsciente, caracterizando das pessoas que levam um estilo de vida que ocasione a redução das suas forças vitais, ocasionando a perda da durabilidade necessária do corpo físico para cumprir com essa encarnação. Foi o caso de André Luiz. Também são exemplos de suicídio inconsciente: beber demasiadamente, fumar, o excesso de drogas, o excesso alimentares, descontroles emocionais e etc. O importante nesse ponto é que o indivíduo não tem consciência de que está se matando e poderá protestar quando for acusado disso, como o André Luiz estava protestando, né? Suicida eu? De jeito nenhum. Foi o que aconteceu com André Luiz ao ser acusado de suicida. Aí André Luiz fala para o nosso querido irmão Clarencio: lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Eles não tinham a intenção, André não tinha, gente, a intenção conscientemente de morrer. Objetivamente, ele queria viver, mas a sua realidade psíquica e física dizia ao contrário. André, diante de Clarencio, amoroso e humilde, desarma-se e reencontra-se. Aí Clarencio fala para ele, numa paz, naquela humildade, porque é assim, meus irmãos, que nós somos recebidos no plano superior. Depois de 8 anos, né, de sofrimento e muita angústia e de arrependimento. O suicídio é, portanto, a fuga de si mesmo. Mesmo indireta ou inconsciente, como é o caso do tema que estamos abordando. O indivíduo foge aos poucos de si mesmo e autodestrói-se. A existência física é a oportunidade inalienável de crescimento.
e que se deve aproveitar até o final. O relato de André Luiz tornou-se um clássico de estudos espíritas. E graças a ele, temos hoje a oportunidade de regredirmos mais profundamente, de refletirmos, viu, meus irmãos? Temos a oportunidade de nós refletirmos mais profundamente sobre essa temática tão importante e atual. Um exemplo típico, né? O André Luiz, considerado um suicida, lá na condição mental de umbral, ele foi acusado o tempo todo de suicida. Embora não admitia, mas não passava sequer de um suicida, digamos assim, inconsciente, porque abusou, quando estava aqui na existência corporal, do álcool, né? Da vida de farra, de orgias. E isso pode acontecer com muitos de nós, né, Deusaí? Quantos de nós aí que vivem no vício do álcool, da droga, do cigarro, do excesso de alimentação? Inclusive, eu quero sugerir aqui a todos vocês, telespectadores da TV Candidez, de que existe um livro muito bom chamado Religião dos Espíritos, na onde o próprio Emmanuel, ele em 2 capítulos, um chamado Doenças Escolhidas e o outro O Suicídio, onde ele mostra as consequências do álcool, do cigarro, da drogadição, do excesso de alimentação, ocasionando para as futuras encarnações, a corrigenda, a retificação espiritual, que ele chama de realmente que é o processo de reeducação, oriundo realmente do suicídio, esse inconsciente, que é esse que acontece por causa dos excessos. Isso mesmo, porque a pessoa às vezes acha que suicidar, né, Vicente, é dar um tiro no ouvido, é só cortar a garganta, não é? né? Absolutamente que não. Não. Né? E eu sempre falo, sabe, Deusaí, esse tipo de suicida, ele se vê se matando. Isso. Ele se vê, porque ele bebe a existência inteira, certo? E quando chega no final da existência, ele adoece. Ele tem uma cirrose hepática, ele tem um câncer, e ele começa a se perceber a morte abeirando ele, e vem o sofrimento, e já começa o processo de retificação, desde agora. Então, ele se mata e se vê realmente morrendo paulatinamente. Paulatinamente, isso mesmo. Porque depois também que ele reencarna novamente, ele traz, né? Todas sequelas. Todas sequelas, infelizmente. Deusaí, no suicídio intencional, sem atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato da violência que a criatura comete contra si mesma na balança? Justamente, Vicente. A gente vai recorrer aqui ao Livro dos Espíritos na pergunta 957 para maior esclarecimento. É muito triste, né, Vicente? As consequências do suicídio são muito diversas. Não apenas fixadas em todos os casos, nem sempre relativa às causas que o provocam, mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir: desapontamento. De resto, é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende da circunstância. Alguns espiam a sua falta imediatamente. Outros em umas novas existências, que será pior do que aquela cujo curso interromper. Meus irmãos, então, o que acontece com esses espíritos que interrompem? A consequência do suicídio, meus irmãos, a gente não sabe o tamanho dessa dívida que a pessoa vai adquirir. Porque como a gente falou aqui no começo sobre as pessoas que vêm, né? Vem com cirrose, a pessoa vem, né, às vezes com problema no ouvido, problema intestinal, com câncer, isso aí, meus problemas irmãos, cardíacos. Problemas cardíacos, né? Também espíritos, gente, que hoje está reencarnando muito, como, esqueci agora, essas doenças mentais,
né? Então vem, meus irmãos, através de espírito suicida. Então não adianta a gente, Deus o livre e guarde, cometer esse ato, porque não vai ficar impune, vamos ter que pagar. Se nós semeou, a gente tem que colher, né? E vamos aqui no livro, só para a gente ver a religião dos espíritos, como o Vicente falou, está aqui, gente, na página 182, sobre o suicídio. Os que se envenenam, conforme os tóxicos que se valeram, renascem trazendo as infecções volvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endocrinocas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Os que incenderam a própria carne amargam as agruras da ictiose ou do pênfigo. Os que se asfixiam, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos nas vias respiratórias, como no caso dos enfisema ou dos cistos pulmonares. Os que se encovardam carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e as paralisias cerebrais infantil, e que estilhaçam o crânio ou deitaram a própria cabeça sobre rodas destruidoras, experimentam desarmonias nas mesmas espécies, notadamente as que se relacionam com o creticismo e os que se atiram de grande altura. Reaparece, portanto, os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Segundo tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas que correspondem às diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o canso, a surdez e a nudez, a cegueira e a loucura, a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial da cura da alma. Então, como nós falamos, tudo tem uma causa. Tudo que nós fazemos, se foi, né, um tiro na cabeça, um tiro no ouvido, gente, todo efeito tem uma causa. Então, não cometemos jamais este ato infame. Nós já estamos caminhando para a finalização do programa Nova Era. Eu gostaria que a Deusair fizesse a sua recomendação que ela daria para aqueles que neste momento estão pensando em se matar, exterminar a vida do próprio corpo, que nós não somos, na verdade, proprietários dele, nós somos depositários. As suas considerações finais, Deusair, o que você diria para nós? Eu queria dizer para meus irmãos que é uma alegria para mim estar aqui hoje, Vicente. Gratidão por você e a sua esposa abrir as portas aqui do CEP para nós poder estudar, porque eu tinha muita vontade, gente, mas muita vontade mesmo, de fazer esse programa para mim poder, às vezes a gente tem muita dificuldade de ler, muita dificuldade para expressar, eu peço perdão a vocês, mas a minha intenção, meus irmãos, é que eu possa alertar alguém que estiver com este pensamento,
que jamais cometa esse ato, porque eu quase a cometi. Um dia eu estava muito apavorada na minha casa, muito triste, fui com depressão, fui ficando com depressão, e o que aconteceu? Eu fui para poder pular no rio. E Deus é tão bom Pai, os companheiros espirituais me ajudou tanto nesse dia, que eu fui levada à Casa Espírita Maria de Nazaré. Lá o senhor João Bob estava estudando o Evangelho. E ali eu entrei lá, não sei como. E eu entrei ali, comecei a escutar, vi que ele estava estudando o Evangelho, já comecei a ficar mais aliviada. E um casal me fez um convite. Falou assim, a gente vai para a Casa Espírita, você não quer acompanhar nós? Tem uma palestra lá hoje muito boa. Aí eu peguei e falei assim, não tem nada a perder mesmo, eu não queria voltar para casa. Eu não queria meu marido, não queria meus filhos, eu queria acabar com a minha vida mesmo. E aí fui, acompanhei este casal, que eu não vi eles mais. Eu não sei, mas deve ser encarnado, porque estava no estudo. Só que eu nunca mais vi eles. E que Deus abençoe eles. Hoje eu estou aqui falando para vocês, graças a este casal. E adentrei as portas da Casa Espírita, Centro Espírita Jesus de Nazaré. E quando eu adentrei naquele salão, recebiada, porque a gente fica com medo, né? Às vezes de não ser doutrina espírita, mas logo já vi naquele telão uma frase mais linda do livro de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. Eu falei, não, graças a Deus, aqui o Chico fala. E eu fui chorando, e ali uma pessoa veio, me abraçou, não me perguntou nada. Falou, você precisa de ajuda? Eu falei, não, só quero chorar. E naquela hora ali eu já queria meu pai, queria minha mãe, queria meus filhos, queria meu marido, já queria voltar para casa. E quando subiu no palco foi o nosso querido irmão José Amaral, que falou uma mensagem, que falou a palestra mais linda sobre o amor. E ele falou só, se alguém tiver aí na plateia com pensamento de suicídio, você não morre jamais. Eu falei assim, gente, então não morre, falou não? Pra mim. Ué, então não adianta. A palestra era pra mim, isso mesmo. Então eu quero agradecer a espiritualidade por ter me acolhido. E quero falar para os meus irmãos, ore, busca Jesus, busca Nossa Senhora, busca, gente, uma ajuda. Mas não faça isso, não fica calado, não fica quieto num canto, não, chorando, não, fala com alguém, porque você merece ser feliz, você merece ter uma nova reencarnação triunfante, não uma reencarnação, meus irmãos, de desgosto, de problemas mentais, de problemas no seu corpo, nem no seu espírito. Obrigada, gente, mas obrigada mesmo, e que Jesus vos abençoe. Gratidão. Nós que agradecemos a Deus aí, né, por ter participado conosco nessa manhã e deixar nesse final, né, o seu depoimento pessoal de como ela saiu muito bem quando realmente abeirou-se dela a ideia do suicídio. Ela conseguiu realmente reencontrar consigo mesmo, graças à companhia dos bons espíritos na Casa Espírita. E a mensagem que outrora ela esteve naquela noite, deixou ela mais tranquila, e hoje ela está aqui nos trazendo essa mensagem a todos nós. Nós agradecemos a todos vocês, telespectadores da TV Candidez, por mais essa audiência do programa Nova Era, de que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP. E queremos agradecer a Deus, a toda a espiritualidade que nos assistiu durante esses 2 programas, de que você, neste mês de setembro, você possa realmente enquadrar-se nesse projeto da AME, pela valorização da vida, dê a ela o valor real. Um bom sábado para todos vocês, um bom final de semana, fiquem na paz do Cristo. Obrigado.